Esse é o bom debate, cara. O contraditório é bom pra caramba, cara. Faz a gente pensar. O Wallace Galo também está conosco, ouvindo a Itatiaia, curtindo o pós-jogo aqui na Rádio de Minas. Supermercados BH é gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Sobre o que disse o Cláudio Rezende, né? O torcedor viu o Cruzeiro contratar, viu o América contratar e o Galo não trouxe ninguém. É uma cobrança a se fazer a diretoria. O Filipão, desde que chegou, disse: eu confio no elenco, eu vou com isso, eu acredito no que eu tenho em mãos. Ou faltou um pouco de investimento, Edu? Mas assim, o técnico anterior foi mandado embora porque reclamava que o elenco não ia entregar aquilo que ele imaginava. E todo mundo desceu o cacete no treinador. Não, o elenco é bom pra caramba, você tá louco. Agora chega o Filipão, fala que o elenco é bom pra caramba e todo mundo fala: não, você tá louco, tem que contratar. Sinceramente, não é por aí. E o Atlético passa por um momento financeiro muito complicado. Se o Atlético não colocar o pé no freio, a coisa não vai se acertar. Eu acho que o Atlético tem elenco suficiente para fazer um bom Campeonato Brasileiro, para estar numa posição muito melhor do que está na tabela do Campeonato Brasileiro, porque estava, antes do Filipão chegar, estava no G4 com 10 rodadas de campeonato, estava jogando melhor, estava com 7 vitórias nos 10 jogos anteriores e 2 empates, em que jogou bem contra Palmeiras e Bragantino. Então o Atlético, com esse elenco que está aí hoje, que estava aqui contra o Flamengo, tem sobra suficiente para fazer um campeonato muito melhor do que está fazendo. Para ser campeão, Thiago, desde o início da temporada que eu bato nessa tecla. O Atlético não é favorito a nada, a não ser campeonato estadual. A única competição que ele era favorito, ele ganhou. As outras, ele não tinha elenco para favoritismo, como muita gente pregava. Agora, eu não posso dizer que o elenco é para isso aí também. Para dali a pouco estar 4 pontos da zona do rebaixamento, para ficar figurando entre 12º e 16º lugar. Não, esse elenco que o Atlético não é para estar nessa posição. Esse elenco que o Atlético tem não é para emendar 9 jogos sem vencer, não. Sinceramente, se você fica 1, 2, 3 jogos... O Atlético perdeu do Vasco, Edu Panza. Não dá, não, mas... O Vasco é o saco de pancada do campeonato, Thiago, o Atlético perdeu do Vasco numa sequência que o Vasco, no jogo seguinte, empatou com o Palmeiras no Allianz Arena e empatou com o Fluminense. Tá, mas daí perdeu dentro de casa, Mas o problema não é perder do Vasco, é jogar bem ou mal. Contra o Vasco, o Atlético perdeu, mas jogou bem, entre aspas. Fez um jogo razoável. O goleiro do Vasco foi o melhor em campo. O que não pode é o Atlético fazer um jogo como fez contra o Goiás. É o Atlético fazer um jogo como fez contra o Libertad lá na Libertadores, que ainda assim se classificou. E aí a gente puxa muitos jogos do Atlético de problema mesmo de desempenho. É pegar desempenho. O Atlético não pode fazer o jogo que fez contra o América. Fez 2-0 e perdeu. O Atlético não pode fazer o jogo que fez contra o Corinthians. Esse elenco do Atlético tem a capacidade... Copa do Brasil. E no Brasileiro agora também. O Brasileiro agora, fez um péssimo jogo contra o Corinthians. Esse elenco tem capacidade para entregar mais. E nós estamos falando de 2 bons jogos do Atlético nas 2 últimas rodadas, contra o Grêmio em Porto Alegre e hoje. Gente, o Atlético jogou bem hoje contra o Flamengo. Encarou o Flamengo. Em grande parte, né? Na maior parte do jogo, o Atlético jogou bem. Porque os últimos 15 minutos... Fisicamente, morreu. O time pregou. Eu tenho convicção em afirmar que o Atlético perdeu hoje pro Flamengo fisicamente. Porque tecnicamente o Atlético foi superior ao Flamengo. O Atlético jogou melhor que o Flamengo. Fisicamente, a hora que o Atlético cansou, o seu treinador, o Filipão, não detectou, não mudou. Enquanto do outro lado, o Sampaoli fez as 5 alterações e deu um ganho físico ao seu time. Técnico não precisa falar do Flamengo. O Sampaoli, que contra o América fez o que o Filipão fez hoje. Não mudou e o América engoliu o Flamengo fisicamente no Maracanã. Você vai me dizer que o elenco do América é melhor que o do Flamengo? Não, não é. Então, esse negócio de o Atlético ir para o mercado, sair louco contratando, quem está contratando é quem já precisava contratar. Até porque não tem nem condição financeira para isso. O Atlético não tem dinheiro para contratar. O torcedor às vezes não gosta, mas o Rodrigo Caetano fala sempre, eu sempre cito porque ele nunca iludiu. Ele fala o tempo todo, gente, o Atlético não tem a menor condição de investir. O Atlético está lutando, suando sangue para honrar com as contas, para manter as coisas em dia, Edu. Então, às vezes o torcedor vê, busca de cá, busca de lá, o Clube X busca jogador, o Atlético não tem condição. A SAF saiu,
Tá na transição, daqui a pouco vai vir o aporte, tem que pagar a dívida. Só foi votado, não tem dinheiro ainda, a SAF não tá aí ainda, não tem, legalmente ainda não existe. Então, gente, vocês acham, se o Atlético tivesse com grana, tivesse potencial, ele iria ao mercado, iria contratar como fez em anos anteriores, porque a coisa chegou num ponto que não dá mais. Esse Flamengo aí que se reorganizou, ele passou por um longo período tomando porrada de todo mundo. Não contratava, montava times medianos, não ganhava e saneou financeiramente. Hoje é o Flamengo que a gente conhece. O Atlético vai chegar nesse nível financeiro do Flamengo? Jamais vai chegar. Não vai. Mas o Atlético passou da hora de chegar num nível financeiro que eu particularmente, Thiago, você como repórter, alguma vez na sua vida você cobriu o Atlético, falou, o Atlético não deve mais nada, zerou? Eu não sei. Desde que eu sou nascido, eu também. Isso aconteceu. Eu também. Então o Atlético se prepara para que isso aconteça. Como o Flamengo se preparou. Então tem que ter calma. Gente, esse elenco do Atlético, ele é suficiente para o Atlético conseguir um G6. Vamos lá. O técnico anterior que reclamava do elenco, todo mundo chamava ele de maluco, que o elenco que ele tinha em mãos era para ganhar tudo. E nunca foi. Agora chegou o Filipão, precisa contratar? Pô, vamos decidir então o que a turma quer. O Gabigol ia virar inferno mesmo lá no vestiário. Tem que tomar muito cuidado, Thiago, você tocou nesse ponto. O Atlético não jogou mal, gente. O Atlético não jogou mal. Mas não ganha 9 jogos, isso. Meu filho. O torcedor não aguenta mais. Não jogou mal. Mas você não deixa eu acabar de falar, pô. Tá me irritando. É porque eu volto lá atrás quando o Cudê, com o Atlético estava mal, mas ele começou a melhorar. Em alguns jogos o Atlético dava sinais de melhora. E aí, melhorou mesmo, passou a vencer jogos, emendou sequência de vitória, foi para G4 de Campeonato Brasileiro, classificou em Copa Libertadores, emendou 3 jogos seguidos vencendo na Libertadores. É um bom sinal, Thiago, a melhora de desempenho. Porque se o desempenho tivesse aquele mesmo do jogo contra o Goiás, contra o Corinthians, o povo ia estar desesperado, cara. Desesperado, porque jogando mal e não ganhando, agora... Você começa a melhorar o seu desempenho, uma hora a vitória vai vir. Agora, aí vem isso que você está falando. O torcedor não quer saber. E a gente está virando para agosto. O torcedor não quer saber, a matemática não quer saber. A tabela não quer saber. A tabela não quer. Ô, Cláudio Rezende, e o Filipão também não quer saber, não? Cadê o Filipão, Cláudio? Não chegou ainda, mas nós estamos na informação. Uma informação importante aqui sobre aquele lance do dente do Batalha. Você falou, né? Ele foi encaminhado para o hospital, a informação que a gente apurou aqui com o Henrique André, afundamento do dente. Então, o jogador está sendo avaliado, vai fazer agora uma avaliação odontológica no hospital, numa situação de emergência, urgência à noite, né? Então, o Batalha tem esse problema aí, lógico, vamos ver como se desenvolve, porque o Galo tem quarta-feira um jogo importantíssimo de Libertadores e é um jogador, lógico, fundamental nesse esquema do Felipão. Portanto, Batalha com afundamento do dente, informação da Itatiaia, foi encaminhado ao hospital agora à noite. A Itatiaia vai continuar acompanhando, Thiago. Cláudio, te parece normal essa demora do Felipão? Porque a entrevista do São Paulo acabou há pelo menos 20 minutos, né? Já demorou, tá demorando, né? O Felipão tá demorando, sim, mas a princípio não vimos nenhuma situação diferente aqui, movimentação de vestiário. Estamos no aguardo, eu acho que agora não vai demorar muito mais não. Thiago, eu fui muito crítico ao trabalho do Felipão no início, bati mesmo, até tava jogando nada. Aliás, eu volto um pouquinho atrás, tá? Eu fui crítico à escolha do Felipão. Também. Um treinador aposentado, um treinador que não estava mais disposto a trabalhar, segundo ele próprio, que não dava mais conta, que o dia a dia estava pesado. Só se o dinheiro fosse bom. E outra coisa, se fosse da Arábia. E outra coisa, a falta de critério da diretoria do Atlético. Repito, se você tem um treinador com o Eduardo Cudê, com as filosofias de jogo dele, com a marcação lá em cima, com o time leve, com o time avançado, e você traz o Filipão, é uma ruptura completa de filosofia e mostra a incoerência completa da diretoria do Atlético. A falta de convicção do que quer pro time. Total. E por isso que o início do Filipão não é culpa só do Filipão. Quem trouxe já deveria imaginar que seria um início muito complicado. Então eu fui muito crítico ao desempenho do Atlético nesses jogos que eu citei, Corinthians, Goiás e por aí vai. Mas eu tô reconhecendo que eu já vejo melhora contra o Grêmio e hoje contra o Flamengo. Thiago, eu não esperava essa atuação do Atlético hoje aqui diante do Flamengo, sinceramente, eu vim muito pessimista pro Independência, eu imaginava o Flamengo controlando o jogo, absolutamente, criando, o Atlético com muita dificuldade, e eu vi algo completamente diferente. Eu repito, o Atlético perdeu o jogo hoje
fisicamente para o Flamengo e por escolhas da beira do campo. O Atlético deveria ter mexido antes e renovado fisicamente a equipe, estava à frente do marcador e não fez. Mas eu que fui muito crítico ao início do Filipão no Atlético e faltava convicção a ele também. Ele tentou no início dar a cara dele, depois voltar a jogar como o Cudê jogava, depois muda de novo, mas nos 2 últimos jogos já dá para ver um trabalho, um padrão, e isso é bom. Só que, o que adianta? O Atlético jogar como nunca e perder como sempre. O torcedor não aguenta. Vai lá, reserva.